E aí pessoal, tudo bom? Já aconteceu de alguma vez você estar dormindo e de repente ver o seu próprio corpo ali deitado na cama e começar a planar e flutuar no ar? Ou numa situação grave de doença, com uma provável morte iminente, aquela luz no fim do túnel? Pelo menos você já ouviu falar dessas coisas. Então, o que há por trás desses fenômenos? O que a neurociência pode explicar a respeito deles? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Dr. Benê Amorim. Então, antes de prosseguirmos com esse vídeo, quero deixar um recado importante. Ajude, contribua com o canal, divulgue, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, conhecendo curiosidades sobre o mundo da neurociência, dor crônica, hipnose e muito mais. Hoje, para a gente seguir nesse tema, eu preciso antes abordar alguns aspectos sobre processamento visual, como que o nosso cérebro ele interpreta aquilo que está enxergando, como ele coloca isso na realidade ou no mundo da ficção. Então, para começar, toda a imagem que nossos olhos captam, a retina, ela processa essas imagens e transmite através de impulsos neuronais por uma cadeia, um circuito neuronal, através do nervo óptico, quiasma óptico, trato óptico e vai atingir lá no cérebro, no lobo occipital, numa área específica onde essa imagem ela vai ser processada. Dali, essas imagens elas vão passar por uma série de conexões que envolvem o hipocampo, córtex entorrinal, sistema límbico. O que tem essas outras áreas a ver com a imagem que você enxerga? O fato de você enxergar um determinado objeto, por exemplo, uma caneta, você sabe que é uma caneta, porque além da imagem que a sua retina e seu cérebro no lobo occipital captam, ela precisa buscar no seu arquivo de imagens o que tem de informação a respeito daquele objeto. É algo familiar? É algo que pode ser usado para que motivo? Como que pode ser utilizado? Então, para isso, ele faz essas conexões com áreas envolvidas no processamento de memória, no hipocampo, córtex entorrinal. E se essa memória transmite algum grau de emoção, sentimento, vai lá no sistema límbico. Toda essa conexão vai fazer com que o seu cérebro interprete a imagem da caneta como um instrumento que já é familiar, conhecido e que pode ser utilizado para escrever, para desenhar e que, através de um desenho, de uma figura, pode traduzir uma emoção, sentimento. Então, dessa forma, tudo o que nós enxergamos ao nosso redor é processado e traduzido em fatos ou objetos ou informações que você já previamente tem conhecimento. Quando você conhece uma pessoa pela primeira vez, ao olhar aquele rosto daquela pessoa, você precisa fazer um processamento de milissegundos para poder primeiro calcular se essa pessoa já lhe é familiar e também captar traços na fisionomia daquela pessoa que vão transmitir uma certa familiaridade, se essa pessoa é de determinada raça, cor, se essa pessoa está triste, está com raiva. E com isso você vai interpretando todas essas informações que seu córtex vai recebendo. Agora, uma outra coisa que também é importante para que a gente prossiga na explicação do tema de hoje, que é projeção astral, eu também busquei uma série de informações através de uns trabalhos que foram realizados já nos anos 2000, principalmente lá 2016, 2017, onde um grupo de neurologistas nos Estados Unidos e no Reino Unido fizeram com pessoas com experiência próxima da morte. Esses pesquisadores, sob consentimento da família e do próprio paciente, eles foram monitorados em situações críticas, com risco iminente de vida. Foi feito um monitoramento de eletroencefalograma para tentar interpretar o que acontece no cérebro logo que ele morre, ou numa situação próxima da morte, numa situação crítica. O nosso cérebro, ele trabalha com uma taxa metabólica muito alta. 25% do sangue que circula no corpo é somente destinado para o cérebro. O cérebro, ele é um órgão nobre, onde ele precisa de nutrientes, oxigênio, para poder estar processando o mais rápido possível todas essas informações. E quando o cérebro ele se vê numa situação de ameaça de vida, próximo à morte, ele tem um recurso adicional, que é como se fosse uma bateria reserva, onde no momento de uma parada cardiorrespiratória, onde o sangue ele para de fluir para o cérebro e nutrir os neurônios, o cérebro ele vai abrir mão
de uma reserva energética que essas células possuem, onde através de descargas elétricas vão manter ainda esses neurônios viáveis durante um determinado tempo. E esses neurônios, eles podem ter registro dessa atividade elétrica presente em até 10 minutos após uma parada cardiorrespiratória. Normalmente, quando a gente desmaia, significa que você teve uma queda de pressão ou uma arritmia. Isso faz com que você diminua o fluxo sanguíneo no cérebro e, para proteger o cérebro, ele desliga, como se fosse desligar os disjuntores, para que você consuma menos energia e aí você apaga, você desmaia. Então, numa situação próxima da morte, isso é mais ou menos o que acontece. O cérebro ele desliga, diminui o funcionamento neuronal máximo, mas ainda assim ele utiliza essa carga de reserva. Um pesquisador, esse pesquisador que é um neurologista chamado Cameron Shaw, ele em 2014 ele pegou um grupo de pacientes preparativo para esse estudo e uma dessas pacientes dele, ela estava num procedimento cirúrgico e de repente ela teve essa sensação dela se ver flutuando, olhando o corpo dela naquela posição, na mesa cirúrgica, vagando ali por aquela região. Isso tudo foi registrado, porque ela fazia parte de um grupo de pesquisa desse neurologista. Depois que acabou o procedimento, essa paciente recuperou e ele, conversando com a paciente, ele pegou o relato. O que você viu? O que aconteceu? E ela descreveu isso, que ela, de repente, ela se viu saindo do corpo dela, vendo ali todo o cenário e descreveu detalhadamente coisas que estavam acontecendo ali na sala ou nos arredores do centro cirúrgico. E aí, o que houve? Ele, quando foi comparar as imagens que ela relatou com o que de fato havia acontecido ali naquele ambiente, viu que não tinha nada a ver. Então, será que aconteceu? Não, essas informações elas não batiam. O que acontece então? O nosso cérebro, ele, através de todas essas informações visuais, sensoriais que acontecem, que ele já tem carregado ao longo da vida dele, que tem no banco de dados, ele pode, através de disparos com essa carga elétrica reserva, ou durante alguns momentos, disparar informações visuais, sensoriais, ver aquela luz no fim do túnel, que são estímulos neuronais que ocorrem em determinadas situações e que não são congruentes com esses fenômenos que de fato ocorreram. Então, quando você tem esses fenômenos de enxergar a luz no fim do túnel, ou eventualmente você visualizar o seu corpo sair flutuando, voando, isso são estímulos que estão ocorrendo no cérebro, em cada neurônio, e que estão montando e arquitetando todo este cenário que faz parte daquela realidade, daquele momento. O nosso cérebro ele não consegue distinguir o real do imaginário. Tanto é que isso é uma das ferramentas que a gente usa através da hipnose. E a hipnose, ela pode muito bem fazer com que pessoas possam vivenciar essa mesma experiência. Projeção astral, ou controlar eventualmente sonhos lúcidos, que é um tema de um outro vídeo. Então, isso é o que acontece com o nosso cérebro. O nosso cérebro ele prega peças com nós mesmos. E nós, muitas vezes, não conseguimos distinguir o que é o real do imaginário. Se você gostou desse vídeo, então já deixa o seu like, se inscreva no canal e acompanhe outros e outros vídeos sobre neurociência, hipnose e tratamento de dor. Seja bem-vindo e até mais.